O nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Queremos trazer para os irmãos uma palavra. Baseada no texto que nós lemos, Mateus capítulo 1, do verso 21 a seguir, em que o Senhor Deus, através do anjo, mensageiro da parte do Senhor, chamado Gabriel, se apresenta para uma jovem e diz que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Há um mistério muito grande quando nós lemos este texto, e é importante nós trazer a nossa memória sempre e relembrar, e às vezes os detalhes que se passam despercebidos quando nós lemos a palavra de Deus. Em muitos momentos Deus nos faz lembrar para mostrar quão poderoso é o Deus que nós servimos. Quando o homem caiu, Adão e a sua companheira erram, desobedecem uma voz, uma ordenança de Deus, em que o Senhor havia proibido eles, tinha dado a ordem para que não comesse da árvore que estava no meio do jardim. O homem erra. A Bíblia diz que por causa de Adão, o pecado entra no mundo e se estende a todas as gerações que surgiriam depois dele. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém. Ao ponto que em outro texto, a Bíblia diz que olhou Deus para a terra e não viu um justo sequer. Era necessário que Jesus viesse. Quando Deus dá a sentença, Deus sentencia o homem, Deus sentencia a mulher, e quando Deus sentencia a serpente, acrescenta ali uma mensagem. E é interessante que às vezes nós passamos, lemos e os detalhes nós muitas vezes passa despercebido. Quando o Senhor decreta que da semente da mulher nasceria um, olhamos que biologicamente é impossível, porque num relacionamento entre um homem e a mulher, quem tem a semente não é a mulher, é o homem. Todo mundo estudou biologia e sabe que quando um óvulo se encontra com a gameta masculina, é gerado um ser, um corpo é gerado. E a Bíblia diz que é da semente da mulher, não seria da semente do homem. O tempo vai passando, e dentro da palavra de Deus, Deus vai dando a direção, mostrando quem seria Jesus. Quando o povo de Israel estava, até expliquei ontem no nosso discipulado, quando Israel estava para sair do Egito, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem: vocês vão comer, vão escolher uma ovelha de 1 ano, um cordeiro de 1 ano. Esse cordeiro vai ser imolado, o sangue vai ser derramado, vai ser recolhido,
vocês vão comer a carne deste animal e o sangue vai ser colocado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não leve o vosso primogênito. Por isso que quando Jesus está diante dos seus discípulos, Jesus fala que era para comer da sua carne, porque Jesus ali estava fazendo uma comparação. Eles estavam participando da Páscoa, sendo o cordeiro pascual, sendo o alimento que os judeus utilizavam, e Jesus está fazendo, mas o cordeiro sou eu. Por isso que quando João Batista vê Jesus se aproximando para ser batizado, ele aponta e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado ao mundo como o Cordeiro de Deus. Às vezes as pessoas não entendem por que precisava ter um sacrifício. Há uma lei divina que diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Todo homem que peca, ele é réu, é julgado. E era necessário que fosse morto. Mas a misericórdia de Deus foi grande, que Deus criou, vamos dizer assim, um paliativo, para que você não fosse morto, para que eu não fosse morto. Se eu vivesse no período da lei ou antes, era escolhido um animal, uma ovelha ou um carneiro de 1 ano, e esse animal era degolado e era morto, o sangue dele era derramado no lugar do nosso sangue. Era uma troca que era feita. Quando alguém pecava, para que não fosse morto, ele se apresentava diante do sumo sacerdote, confessava o seu pecado, aquele animal inocente assumia a culpa sua, e aquele animal era morto, e o seu pecado era expiado, era encobrido, mas era transitório, era incompleto. Era necessário que alguém viesse. Por isso que quando Abraão sobe com seu filho Isaque, Isaque faz uma pergunta para o seu pai. Disse: pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E ali o Espírito Santo inspira Abraão e disse: meu filho, aleluia, o cordeiro Deus para si proverá, porque na terra não tem nenhum capaz de morrer por ninguém. Deus iria prover o seu cordeiro. Quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo prata disse: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E aí quando ele olha, ele vê no meio das árvores, dos arbustos, um carneiro com seu chifre engalhado, preso a uma árvore. E aí ele pega aquele cordeiro e imola no lugar do seu filho Isaque. Nós entendemos ali que Abraão simbolizava Deus. Isaque, por um lado, seria nós sendo mortos, vamos dizer assim. E Jesus aparece para substituir, disse: ele vai morrer. A Bíblia é tão cheia de detalhes que quando Jesus é apresentado diante de Pilatos, e eles botam Barrabás do lado e diz: quem vocês querem que eu solte? A Cristo chamado Filho de Deus, o Rei dos Judeus, ou a Barrabás? E diz: soltem Barrabás. Jesus ali, mais uma vez, Deus mostra, troca-se. Quem seria morto escapa, e Jesus morre no lugar. O apóstolo Paulo diz que Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória e ele se oferece por nós. Ele vem, e é interessante que quando aqui eu começo a entrar no texto,
Quando o anjo chega para Maria e faz aquela saudação, ele se perturba e diz que ela iria gerar o Salvador. Ela faz uma pergunta lógica, ela diz: como é que pode? Eu sou uma moça virgem, ainda não conheci meu esposo, não me casei, como é que eu vou ficar grávida? Aí disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que será gerado de ti será chamado Filho do Altíssimo. Da mesma forma que o anjo aparece para Maria e disse, ela pergunta, não pode, ele diz: haverá uma coisa impossível para Deus? E ele disse: para te provar que Deus é Deus do impossível, a tua prima, que está já avançada de idade, já está grávida, e era ela estéril. Interessante que na mesma palavra, numa mesma situação, da mesma forma, Deus se apresenta para Abraão quando lhe faz uma promessa, e ele disse: olha, de ti será gerado terá uma geração, de ti virão todas as nações, os povos da terra serão benditos. E disse: como é que vai ser se eu não posso, já estou velho, a minha esposa já está avançada de idade. Aí o Senhor faz a mesma indagação que fez com Maria: porventura uma coisa impossível para Deus? Aí Sara ri, e ele disse: aqui é um ano, no ano que vem tu estarás acalentando uma criança, e coloca o nome de Isaac. Jesus vem, nascido de mulher, viveu entre nós. E a gente precisa entender que Jesus será um corpo humano, 100% homem, mas dentro deste homem estava Deus, o Filho de Deus. Por isso que diz que ele é 100% homem, ele era 100% Deus. Estava ele, e aqui nós entendemos, quando Deus envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, tivesse vida eterna, o reino de Deus é apresentado aos homens. A Bíblia também diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação a todos os pecadores. Nenhum de nós tínhamos direito à salvação. Eu estava dizendo que a raça humana, depois de Adão, toda nasceu condenada. Todos estávamos condenados ao inferno. A única exceção que existia é na questão da infância. Uma criança pequena, inocente, ainda se salvaria se morresse antes do tempo de começasse a ter consciência do que é certo e errado. Por isso que Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque tais é o reino dos céus. Mas os demais? Quando nós lemos João 3,16 e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas mais à frente vai dizendo que aquele que crê é futuro, será salvo. Então por isso que eu entendo, e você precisa ter este cuidado: eu ainda não estou salvo, você ainda não está salvo, você está no processo de salvação. Por isso que a Bíblia fala que você precisa ter cuidado para não cair. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Em outro texto diz o seguinte: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Enquanto nós estamos nesta vida, enquanto estamos dentro desta carne que é perecível, desta carne que apodrece, nesta carne que envelhece, nesta carne que é corruptível, precisamos ter todo o cuidado, porque sempre ela vai conspirar para que nós venhamos perder a nossa salvação. Só que o versículo mais à frente diz: mas quem não crê, não diz que será condenado, já está condenado. Eu preciso entender que quando eu aceito a Jesus, a minha sentença ela é anulada, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa sentença, que não podia ser paga, é cravada na cruz, na pessoa de Cristo Jesus. Foi para isso que
que Jesus veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse direito à vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O reino de Deus neste mundo. Jesus veio pregando o evangelho. Qual é o evangelho do reino? Esse evangelho é, primeiro, de arrependimento. O genuíno evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento. Arrependei-vos e credes no evangelho. Arrependei-vos, arrependimento. Eu reconheci que errei. Eu reconheci que sou miserável pecador. Eu reconheci que eu não posso me salvar. Eu reconheci que estava condenado. Mas a partir do momento que eu me arrependo, e aqui está um detalhe também. A Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa. Não adianta eu dizer que estou arrependido se continuo praticando as mesmas coisas. Não adianta eu dizer que me arrependi se constantemente eu continuo fazendo as mesmas coisas que a palavra de Deus condena. Aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O poder salvífico de Jesus só surte efeito na minha vida e na sua, se eu genuinamente me arrepender, se eu me converter. Não é ser convencido de seguir uma placa denominacional, não é ser convencido de simplesmente estar visitando uma igreja. Eu preciso ser convertido, eu preciso deixar o velho homem e me tornar uma nova criatura. Por isso que quando Jesus chega para Nicodemos e diz: vos é necessário nascer de novo, Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Jesus estava falando com um doutor da lei, um homem que era sábio, instruído, conhecia toda a Torá, todo o Velho Testamento. Ele era um exemplo para a sociedade, ele era um grande líder religioso. Mas religião não salva ninguém, só salva se eu tivesse arrependido, se eu tiver confessado Jesus como meu único e suficiente Salvador, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir os passos de Jesus. Aquilo que Jesus faz eu faço, aquilo que Jesus manda fazer eu faço, aqui onde Ele mandar eu ir eu vou. Eu ser obediente à sua palavra. Tirando isso aí é conversa furada, tirando isso aí é conversa, é balela para encher ego de pessoa, dizendo que você pode viver de qualquer jeito, que você vai herdar no céu. Não, eu preciso renunciar. Bendito seja o nome santo do Senhor. É o evangelho de Jesus. O interessante é que, além do evangelho, tem os valores. Esses valores precisam ser pregados. Eu estava explicando outro dia que valor é uma coisa, preço é outra. Preço é uma coisa que vou dar algo que pode ser vendido. Algo que tem valor não tem preço. Sua família pode ser vendida? Você venderia seu filho? Venderia a sua felicidade? Você trocaria a sua salvação? E se alguém lhe oferecesse uma grande fortuna para você largar tudo, largar Jesus, largar o evangelho, para viver uma vida de luxo? Valores são algo que é inegociável.
É tão sério isso que lá em Hebreus faz sempre, de vez em quando eu lembro. Dá o exemplo de Isaú. Isaú tinha a bênção do filho primogênito. É uma bênção muito grande para quem era o filho primogênito. Ele recebia uma parcela maior. Os outros eram abençoados, mas a maior bênção era para o filho primogênito, porque ele daria continuidade à linhagem do pai. Ele cuidaria e teria o cuidado sobre tudo aquilo que o pai herdou, passaria para ele. E em certo momento Isaú disse assim: de que me vale essa primogenitura? Eu estou com fome, me dá esse prato de comida aí. Tem gente que tem vendido, trocado o seu nome no livro da vida por coisas tão mesquinhas, coisas tão banais e coisas que perecem. Quando Jesus fala do Sermão do Monte, ele fala dos valores, interessante, sobre a ética e a moral do reino, que destaca o ser necessário controlar a ira, fugir da imoralidade sexual, o que mais tem assolado as igrejas, o que tem tirado muito crente do céu, a imoralidade. Os valores do casamento indissolúvel: honestidade no falar, não revidar ofensa, a tua oração, teu jejum, coração sincero, não julgar os outros, alertar sobre os dois caminhos. Quais são os dois caminhos? O caminho estreito, que conduz à salvação, e são poucos os que se submetem, e o caminho largo, que não vai te exigir absolutamente nada. Tem uma frase que o pessoal sempre usa aí fora: quando o milagre é muito grande, do santo se desconfia. Não é assim que diz? Uma fruta que está no meio da estrada e ninguém está pegando, ou está ruim ou está estragada. Tem umas frasezinhas de efeito aí, mas a gente tem que aplicar. Quando não me exige muita coisa, não me exige esforço, não me exige renúncia, eu não tenho que abrir mão de nada, eu preciso desconfiar. Que evangelho é esse? Eu posso pintar e bordar, eu posso aprontar, eu posso viver de qualquer jeito, porque no momento certo Deus dá um jeitinho e me salva. Deus só quer o meu coração? Não. Deus te quer por inteiro. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o meu corpo. Meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar por ele. Não posso destruí-lo, não posso amputá-lo, não posso perfurá-lo, não posso rasgá-lo, não posso rabiscá-lo. Tem gente que fala: não tem problema nenhum, pastor, é uma tatuagemzinha. Tu ia permitir que alguém chegasse com spray e pichasse a tua casa toda, rabiscasse os teus muros, as tuas paredes? Tu és templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os discípulos perguntaram para Jesus: o que é que nós vamos ganhar em te seguir? Jesus diz: 100 vezes tanto nesta vida, e vocês vão herdar ainda a vida eterna. 100 vezes tanto aqui, não está falando de riqueza material, está falando das bênçãos de Deus sobre a tua vida nesta vida. Você tem o gozo do Espírito Santo, você tem a alegria do céu, você tem a certeza de salvação, você andar de cabeça erguida.
erguida. No meio da dificuldade você diz isso: eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque eu sei do Deus que eu sirvo, e Ele é poderoso. Certeza, convicção, cabeça erguida, aleluia. O crente tem que marchar vitorioso. O crente firme com Jesus, que não tem do que se envergonhar, tem uma vida irrepreensível diante de Deus, diante dos homens. Ele marcha de cabeça erguida, ele é cidadão do céu, ele tem uma morada eterna, e nada abala a sua fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas qual é a maior bênção de todas? Perdão dos meus pecados. E a partir do momento que meus pecados são perdoados, o meu nome é escrito no livro da vida. Você lembra que quando Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, ali eles foram vestidos de poder, por isso que tiver que ser revestido. Revestimento é uma segunda remessa, é uma segunda roupa, é uma carga nova, uma maior. Soprou sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a sair de dois em dois evangelizando. Sem Espírito Santo não evangeliza ninguém. Vai falar de quê? Vou dar o que eu não tenho. Eu preciso ter para dar. Se eu não tenho, não posso dar para ninguém. Aí eles foram, começaram a pregar, começaram a curar. Os demônios se manifestaram, foram expulsos. Eles vieram felizes, né? Vieram para frente. Aí Jesus disse: não, calma aí. Senhor, você já viu quando acontece uma coisa boa, você quer contar aquela história, aquela bênção para todo mundo que tu vê na frente, né? Fulano, aconteceu isso, não é assim? Você conta aquela coisa para todo mundo, aí chegar todo eufórico, né? Jesus, até eu achava que era só o Senhor que podia fazer. Por isso que ele disse: obras maiores farão. Mas Jesus disse: não fique alegre por causa disso aí, não, isso aí é o de menos. Alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O maior presente, talvez alguém fique preocupado: mas meu Deus, eu queria tanto ser usado assim, assado. Cada um, Deus tem um propósito. Talvez você nunca vai ser um pregador eloquente, talvez nunca você vai ser um cantor com a voz apurada, não. Mas uma coisa é importante, independente de que você seja alguma coisa ou não, de influência ou não nesta vida, mas se teu nome está escrito no livro da vida, já valeu a pena. Já valeu a pena ter passado as lutas, já valeu a pena estar caminhando na casa do Senhor, já valeu a pena ter ouvido tanta coisa e pedido: Deus, misericórdia. Dizer: Jesus, não deixa eu cair, Jesus, não deixa eu tropeçar, Jesus, não deixa meu coração ficar magoado com isso, aquilo, outro, porque eu sei que a obra que o Senhor tem é grande. A maior coisa que eu tenho na minha vida não é os meus bens, não é o meu nome, mas o meu nome é escrito no teu livro. Aquele livro, sim, vale a pena lutar por aquele nome lá escrito, vale a pena lutar, aleluia. Aleluia. Jesus. Vem uma coisa aqui interessante. Quando o teu nome está sendo escrito no livro da vida, isso me veio ao meu coração. O teu nome está entrando no testamento. Você passa a ser filho adotivo.
vivo. Aquele livro tem o nome do Filho, mas todos aqueles quanto o aceitarem, todos aqueles que o aceitarem como Senhor, terá poder de também ser chamado filhos de Deus. Então, quando o teu nome passa a permanecer escrito naquele livro, está dizendo: neste livro é o testamento que se passou a partir desse momento. De criatura agora é meu filho. E a Bíblia diz que o Jesus faz a promessa: assim como meu Pai me fez se assentar com ele no seu trono, eu também vos farei se assentar junto comigo no meu trono. Tudo aquilo que o meu Pai me deu, eu também passo para vocês. Sabe o que ele estava dizendo? O céu é dele, mas vai ser seu também. As ruas de ouro é dele, vai ser seu também. Você, quando entrar lá pisando, diz: aqui é meu por herança, foi me dado desde a fundação do mundo. Quando o Senhor instituiu Jesus como meu Salvador, Ele me deu direito a herdar isso aqui. E você vai entrar lá de cabeça erguida. Você não vai entrar no céu: eu estou vindo aqui de favor, não. A partir de agora eu sou filho do Rei, eu sou filho do Criador do Universo, e agora eu estou entrando naquilo que Ele me deu por herança. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai eu vou voltar, e se eu voltar eu vou levar vocês para mim, porque eu não quero ficar longe de vocês. Como pode um amigo ficar muito tempo longe do outro? Não, o amigo que tem condições leva o seu amigo para mais perto, e Jesus quer ver você pertinho dele, adorando ao Pai em espírito e em verdade, por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez alguém pergunte: e se eu não quiser? Direito seu. Deus não obriga ninguém a herdar o céu. Você vai se você quiser. Só que tem um problema aqui. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Ninguém vai dizer que eu estou vindo para cá porque alguém me jogou aqui, não. Muitos de nós podem, de uma situação, ir por escolha. O que é que eu vou ganhar? Ou não é verdade, eu vou perder se eu rejeitar a Jesus. Se lá na frente, depois de tantos anos de evangelho, eu me chatear com alguém e simplesmente disse: eu não vou mais para a igreja. É isso que Satanás quer. Satanás não quer que crente venha para a igreja. Qualquer coisinha, deu uma dor de cabeça, não vá para a igreja. Se chateou com o marido, não vou para a igreja. Se chateou com a esposa, não vou para a igreja. Se aborreceu com o filho, não vou para a igreja. Meu patrão me chamou a atenção, não vou para a igreja. Irmão João passou por mim, não me viu, não me deu a paz do Senhor, não vou para a igreja. A farda é uma cor que eu não gosto, eu não vou para a igreja. Tudo é não ir para a igreja. Como se não ir para a igreja é solução para todos os problemas. Você precisa entender que o adversário da tua alma luta para que você não entre no céu. A vitória do crente está em caminhar para a casa de Deus, em caminhar para a casa de Deus. Aqui o Senhor renova as tuas forças, aqui o Espírito Santo te alimenta, aqui o Senhor te fortalece, aqui o Senhor faz você sair daqui mais do que vencedor. Às vezes tu chegou aqui assim, ó. Quantas vezes eu cheguei na igreja só o caco? Ah, Jesus, eu quero que alguém pregue. Eu quero ouvir a tua voz. O Senhor disse: mas é tu mesmo que eu vou usar. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa alma salta de alegria. Qual é os males? E eu encerro. Daqueles que rejeitam a salvação. A escravidão. Todo escravo não tinha direito a nada.
O escravo, ele não manda em si. Às vezes a pessoa lá do mundo, aí, vocês não podem nada, eu disse, eu posso é tudo. Só que tem um detalhe, as coisas não me controlam. As coisas do mundo não têm poder sobre mim. Chega para um alcoólatra e diz, fica 6 meses sem beber. Com 3 dias ele está doidinho na rua aí, com abstinência. Chega para um viciado e diz, pare. Duvida, ele não consegue. Ele disse, eu tento, mas não consigo porque é escravo. Mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Escravo. Nós éramos escravos. Jesus nos comprou. Uma certa vez eu fiz uma comparação. É como se todos nós tivéssemos... A gente sabe que o Brasil foi o país, né? Um dos últimos a abolir a escravidão. E vinha aqueles navios negreiros e ficava aquele monte de gente. Começou com os índios, depois passou para os negros. E ficava lá, e os senhores vinham e compravam, faziam o que quisesse. Era objeto. Uma das maiores degradações de uma pessoa era ser considerado escravo. Aí Satanás compra direito de legalidade, porque o homem pecou e disse, agora me pertence. Mas Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus, eu vou pagar com a minha vida, mas esses aí são meus a partir de agora. Só que tem um detalhe, a gente ia ser servo de Jesus, nós somos servo de Jesus, só que esse servo é diferenciado. O servo vai ficar sempre na cozinha, só vem à sala quando é chamado pelo Senhor. Mas Jesus disse assim, não, eu não vos tenho como servo não, eu vos tenho como amigo. Amigo se senta à mesa. Por isso que toda vez que a gente vem para a Santa Ceia, você precisa entender que você está entrando aqui não como servo, você está entrando como amigo, porque você está participando da mesa junto com o teu Senhor, você está comendo na mesa com Jesus, e só vai entrar lá também se for amigo de Jesus. Sereis meus amigos, se fizer o que vos mando. O segredo é em obedecer. Se eu sou meio rebelde, eu não estou sendo amigo não, corro o risco de ficar de fora. Quando eu rejeito a salvação, eu me torno filhos não de Deus. A pessoa se torna filhos da ira de Deus. Eu estava explicando, e eu queria voltar um pouquinho, uma coisa que eu estava falando antes, muito interessante. Quando eu falei que Jesus comprou com todo o seu sangue, e disse que Jesus derramou todo o seu sangue, Jesus derramou todo o seu sangue mesmo. A gente sabe, talvez alguém aqui já estudou, alguém talvez fez enfermagem, alguma área assim de saúde, sabe, que em média o ser humano tem 8 litros de sangue no seu corpo. E quando a pessoa começa a ter uma hemorragia muito severa, é necessário urgentemente que ele tenha o quê? Uma transfusão, que precisa repor o sangue, o líquido, no seu corpo, para que ele não venha o quê? Desfalecer, para que ele não venha perder sua consciência. Aí eu disse, calma aí. Quando uma pessoa tem uma hemorragia muito grave e ela não tem uma transfusão, ela morre. Morre. Se a pessoa perde todo o seu sangue, ela morre. Mas antes dela morrer, ela perde a consciência. Mas se você for analisar, à luz da Bíblia, Jesus não perdeu com a consciência em momento nenhum. Jesus sempre lúcido. E quando Jesus começa a esvair todo o seu sangue vai saindo, e Jesus não morre. Por que Jesus? Eu até brinquei com o Anderson, eu disse assim, antes mataram Jesus, eu tenho um hino que diz que mataram Jesus, mas ninguém matou Jesus não. Primeiro, a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha poder. Ele disse, eu tenho poder de entregar a minha vida e depois mandar trazê-la de volta. Sabe por quê? Porque a morte veio por causa do pecado. Quando nós pecamos,
temos a partir de então a legalidade da morte sobre a nossa vida. Por isso que todos os pecados, todo homem é destinado a morrer, por causa do pecado. Mas Jesus não pecou, então a morte não tinha poder sobre Jesus. Aí eu estava analisando friamente assim. Então Jesus está na cruz, Jesus derrama todo o seu sangue e não morre. A morte não chega, não tem poder sobre ele. Quando Jesus disse aqui, quando eu leio, eu entendo isso dessa forma. Eu disse, Jesus, oh, Pai, está consumado. Quer dizer, eu derramei todo o meu sangue, a Ti entrego o meu espírito. Aí Jesus, o Deus divino, sai daquele corpo, aquele corpo tomba. Jesus sai dessa parte mais profunda. Tem gente que acha que Jesus morreu 3 dias, Jesus ficou descansando. Não, Jesus continuou trabalhando, desceu ao inferno, tomou a chave da morte, a chave do inferno, passou aquele abismo intransponível, que ele contou aquela história do rico e Lázaro, que Abraão disse, meu filho, quem está aí não pode passar para cá, mas quem está aqui também não pode ir para aí. Mas tem um que ultrapassou, que passou aquilo ali, e a Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro, levou todos aqueles que esperavam a bendita aventurança de um dia encontrar o seu Senhor. Estava ali Jó, que disse que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Naquele dia entra Jesus no seio de Abraão. Jó, olha, eu pensando aqui comigo, Jó, olha o meu Redentor aí, que se levantou na face da terra, pegou cativo o cativeiro e levou para debaixo do trono de Deus. Lá está vazio. Depois de 3 dias Jesus ressuscita. Aí Paulo disse, se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, em vão seria esta pregação. Nós somos filhos de Deus, e aqueles que rejeitam a Jesus são filhos da ira de Deus. Uma certa vez eu preguei aqui sobre a morte, sobre o inferno. De vez em quando é bom trazer esses assuntos para ver se gera temor no coração de algum crente que está meio atrapalhado, para ele endireitar a vereda. Ele diz, Jesus, não quero ir para lá não, quero ir para o céu. Os filhos da ira de Deus. Que ira é essa? Que está lá no final de Apocalipse, que diz, e a morte deu os seus mortos, e o mar deu os seus mortos. Ressuscitam todos aqueles que morreram. Mas essa ressurreição não é a ressurreição da vinda de Jesus, é a ressurreição para o julgamento do corpo. Porque tem gente aqui que é julgada a alma, não, é julgado na totalidade. Teu corpo, tua alma e teu espírito. Perfeito, tudinho é julgado. E é lançado no lago de fogo ardente. Essa é a condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque não verão mais a morte. E eu quero encerrar com uma história que eu vi uma vez um grande teólogo, né? Ele é até arqueólogo também, e ele contou uma história muito interessante, e quando a história é interessante, eu gosto de aprender e guardar. Diz que um certo homem cometeu um crime muito grave, e ele foi condenado à morte. Mas naquela cidade ele era uma pessoa muito querida, e por algum motivo ele cometeu um único crime, mas foi um crime muito grave, e a lei daquele lugar lhe condenaria à morte pela forca. E a população apelou para que o governador perdoasse, no fim desse uma carta de perdão. E aí o governador pega uma carta com o perdão daquele homem, coloca dentro de uma Bíblia e vai na delegacia, no presídio onde está preso, no corredor da morte, para conversar com ele. E aquele homem estava muito agitado, aquele homem estava muito irado, com muita fúria. E quando aquele homem chega, eu não quero falar com ninguém, eu não quero pastor aqui, eu não quero isso, não quero aquilo outro, e é uma coisa terrível. O delegado disse, é melhor o senhor ir embora.
Se o senhor entrar ali, ele pode agredir o senhor, pode machucar o senhor, pode ferir o senhor. E ele desiste. Pega o seu livro, bota debaixo do braço e vai embora. O delegado chega para aquele prisioneiro e diz para ele, disse: você sabe a loucura que você cometeu? Você sabe quem era aquele homem? Aquele homem era o governador. E o que ele tinha dentro daquela Bíblia era uma carta de perdão para você. Se você tivesse aceitado aquele homem dentro da cela para conversar com você, e ele tivesse exposto a situação, se você tivesse aceitado, você seria liberto. No dia do julgamento, que ele seria morto, perguntam para ele, diz: quais são suas últimas palavras? E eu quero que você guarde esta frase. Ele disse o seguinte: eu não estou sendo julgado e morto, não estou sendo sentenciado pelo crime que eu cometi, eu estou sendo sentenciado à morte pelo perdão que eu rejeitei. Os homens que se distanciaram de Deus não vão para o inferno porque erraram, vão para o inferno porque rejeitaram Jesus, porque a dívida já está paga. Se eu aceitar Ele e reconhecer que Ele paga a minha dívida, e eu deixar a prática, eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou transformado, eu sou liberto, passo a ser uma nova criatura. Ninguém vai para o inferno porque ele fez isso aqui, não. Ele pode ter cometido, por isso que a Bíblia diz: mesmo que os teus pecados sejam mais negros do que um saco de silício, ou se os teus pecados sejam mais vermelhos que o sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo tem poder de purificar e deixar você, tuas vestes espirituais, mais branco do que a neve. Então que nós venhamos guardar esta palavra. Não rejeite a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu teu coração. Fique firme, Jesus está às portas. Amém? Que Deus abençoe.